O processo de despertar espiritual frequentemente começa com uma sensação inexplicável de vazio ou insatisfação. Mesmo vivendo uma vida aparentemente perfeita, muitas pessoas sentem que algo essencial está faltando. Este é o início do despertar da consciência, um chamado silencioso da alma que nos convida a explorar além da superficialidade da rotina. Perguntas como: o que é o despertar espiritual? Ou qual é o propósito da minha existência? Começam a surgir, sinalizando o início das etapas do despertar espiritual. Durante essa fase, você começa a perceber que muitos dos padrões e crenças que o cercam já não fazem sentido. O desconforto emocional se intensifica, trazendo à tona sintomas do despertar espiritual, como a sensação de desconexão entre o que você é e o que foi condicionado a ser. Esse é um momento crucial do processo de despertar espiritual, pois marca o rompimento com o conhecido e abre espaço para um crescimento espiritual mais autêntico. É natural sentir uma mistura de medo e curiosidade enquanto você começa a explorar o significado de tudo isso. Para navegar por essa etapa, é importante abraçar o desconforto e praticar a introspecção. Atividades como meditação, registro em diário e momentos de silêncio ajudam a fortalecer sua conexão espiritual e a interpretar os signos do despertar espiritual. Essas práticas podem trazer clareza sobre as mudanças internas que você está vivendo. Este é o momento de ouvir sua intuição e seguir os sinais que indicam o início de um novo capítulo em sua jornada espiritual. A segunda etapa do despertar espiritual envolve a desconstrução de crenças, padrões e valores antigos. Nesse ponto, você começa a questionar tudo o que antes parecia inquestionável. O que é o despertar espiritual, afinal? É nessa etapa que você descobre a profundidade dessa experiência, percebendo que muitas das suas certezas não refletem mais a verdade. Este processo pode ser doloroso, pois exige abandonar o conforto das velhas certezas para embarcar em uma jornada de autoconhecimento. Os sintomas do despertar espiritual tornam-se mais evidentes nesta fase. Você pode experimentar uma sensação de confusão ou até tristeza ao perceber que aspectos significativos de sua vida precisam ser reavaliados. Este é um estágio desafiador do processo de despertar espiritual, mas também essencial para permitir que sua consciência se expanda. Os signos do despertar espiritual tornam-se mais claros, apontando o caminho para uma transformação profunda. Enfrentar essa etapa requer paciência e confiança. Busque práticas que promovam a conexão espiritual, como leitura sobre as 5 etapas do despertar espiritual ou participação em comunidades com interesses semelhantes. Ao reconhecer os sintomas do despertar espiritual como parte do processo, você começará a perceber que a desconstrução é necessária para construir uma nova realidade mais alinhada com sua essência. Esse é um momento de liberação e reconstrução que prepara o terreno para as próximas etapas. Nesta etapa do despertar espiritual, a exploração interior assume um papel central. Você começa a investigar seu mundo interno em busca de respostas e sentido. Os sintomas do despertar espiritual, como mudanças emocionais intensas e sincronicidades, tornam-se mais evidentes. Esses sinais indicam que sua consciência está se expandindo, levando-o a questionar as estruturas da sua vida e a buscar um maior crescimento espiritual. A conexão espiritual se fortalece enquanto você explora práticas que ressoam com sua essência, como meditação, yoga e leitura de textos sobre espiritualidade.
Durante essa fase, é comum experimentar uma sensação de isolamento, mas também de profundo autoconhecimento. O processo de despertar espiritual pode ser desafiador, mas é transformador, oferecendo uma nova perspectiva sobre si mesmo e o mundo. A exploração interior revela os signos do despertar espiritual, que guiam sua jornada para um propósito maior. Embora intensa, essa etapa é também uma oportunidade de cura e crescimento espiritual. Aceite os sintomas do despertar espiritual como parte da sua evolução. Cada emoção e sincronicidade tem um propósito, ajudando você a se conectar mais profundamente com sua essência. Confie no processo e permita-se vivenciar cada momento dessa jornada transformadora. A quarta etapa do despertar espiritual é marcada por um profundo crescimento espiritual e expansão da consciência. Neste ponto, você começa a integrar as lições das etapas anteriores, encontrando um equilíbrio entre o mundo interno e externo. A conexão espiritual se torna mais forte e você se sente alinhado com um propósito maior. As respostas que antes eram tão buscadas agora surgem naturalmente, trazendo uma sensação de paz e clareza. Durante esta fase, você experimenta os signos do despertar espiritual de forma mais sutil e consistente. Suas ações refletem seus valores mais profundos, e você percebe que cada experiência, mesmo as desafiadoras, tem um propósito em sua jornada. Os sintomas do despertar espiritual, como sincronicidades e uma sensação de unidade com o universo, continuam a guiar seu caminho, agora com mais fluidez e compreensão. Para sustentar esse crescimento, invista em práticas que mantenham sua conexão espiritual viva. Gratidão, autorreflexão e serviço ao próximo são essenciais. Este é um momento de expansão contínua, onde o despertar espiritual deixa de ser um evento pontual e se transforma em um modo de vida. Ao abraçar essa etapa, você se torna uma fonte de inspiração para os outros, mostrando que o processo de despertar espiritual é um caminho de evolução constante. Na etapa final do processo de despertar espiritual, você sente um profundo chamado para servir ao mundo. O crescimento espiritual e a conexão espiritual alcançados nas etapas anteriores culminam em um desejo genuíno de contribuir para algo maior. Você percebe que sua jornada espiritual não é apenas sobre o seu desenvolvimento pessoal, mas também sobre seu impacto coletivo. Os signos do despertar espiritual agora incluem um senso de missão e propósito mais amplos. Nesta fase, os sintomas do despertar espiritual podem incluir um forte desejo de compartilhar sua luz e ajudar os outros a despertar. Isso pode ser feito através de ações pequenas, como atos de bondade, ou em projetos maiores que impactem comunidades. O importante é alinhar suas ações com os valores espirituais que você desenvolveu ao longo das 5 etapas do despertar espiritual. O serviço ao mundo é a expressão final do despertar da consciência. Este é o momento de integrar plenamente o processo de despertar espiritual em sua vida. Use seus dons e talentos para inspirar outros e criar um mundo mais consciente. Ao fazer isso, você não apenas vive sua verdade espiritual, mas também contribui para o crescimento coletivo da humanidade. O serviço ao mundo é a culminação do despertar espiritual, um convite para viver em plena conexão com o todo. Chegamos ao final dessa jornada sobre as 5 etapas do despertar espiritual. Cada etapa é única, carregando lições valiosas para o crescimento espiritual e a expansão da consciência. O despertar espiritual nos convida a viver de forma mais conectada com nossa essência e com o universo. Se você se identificou com algum ponto, lembre-se de que os sintomas do despertar espiritual são sinais de transformação, e cada fase é parte do seu processo de evolução.
Se você gostou deste conteúdo sobre o despertar espiritual, etapas e sintomas espirituais, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Deixe nos comentários qual etapa ressoou mais com você e compartilhe sua experiência no processo de despertar espiritual. Sua história pode inspirar outros a trilhar essa jornada espiritual. Gratidão por estar aqui. Até o próximo vídeo.